Fala, meu seminarista, fala, meu teólogo, fala, meu crente. Vamos tirar aqui algumas dúvidas. Na verdade, não é tirar umas dúvidas. Eu quero tirar algumas dúvidas com vocês. Beleza? Por favor, me ajudem. E o tema é sobre a morte e ressurreição de Jesus. Na verdade, é sobre a ressurreição de Jesus. Vamos conversar aqui rapidinho, quando a gente vai falar sobre as contradições que existem, certo? Na Bíblia. E aí tem muita gente que vai dizer não existe contradição, e aqui eu estou muito na dúvida, eu quero que vocês me ajudem. Então vamos lá. O primeiro tema que a gente vai conversar aqui rapidinho é: Jesus, ele foi assunto ao céu no mesmo dia, ou Jesus, ele foi assunto aos céus 40 dias depois? Vamos conversar já sobre isso. Segundo tema: quem foi a primeira pessoa a ver Jesus? E o terceiro tema: aonde Jesus marcou o encontro com os discípulos após a sua ressurreição, certo? Se foi na Galiléia ou se foi em Jerusalém. E aqui eu quero ver, por favor, se tem contradição ou não tem contradição. E aqui vamos fazer aquele esquema, vou pegar o celular e a gente vai ler juntos. Primeiro tema: subiu no mesmo dia ou subiu 40 dias depois? Vamos lá, eu vou abrir aqui em Lucas 24, certo? Lucas 24, 50 e 51. Bíblia online, beleza? E levou-os fora até Betânia. E levando as suas mãos, os abençoou. Aqui Jesus fazendo isso aos discípulos. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi levado aos céus. Se você for ler em Lucas 24, isso acontece logo no mesmo dia após a ressurreição. Ou seja, no domingo, beleza? No domingo. Lucas escreve para Teófilo. Vamos se lembrar disso. Então, domingo é o dia do sol. Jesus é assunto aos céus no dia solar. Mera coincidência, né? Mera coincidência. Vamos para outro, vamos para Atos agora, certo? Então a gente ainda está, se ele subir no mesmo dia, aqui, conforme Lucas está dizendo que ele subiu no mesmo dia, no dia solar, domingo. Em Atos vai dizer que ele subiu 40 dias depois, aí a gente conhece, mas vamos lá, né? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 vai dizer o seguinte, deixa eu aqui, Atos capítulo 1, versículo 3, as quais também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Certo? Lá no versículo 9 é quando ele vai ser assunto aos céus. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, 40 dias após. Então, essa é a primeira pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários, você que tem a resposta. O segundo tema: quem foi a primeira pessoa a ver Jesus? Certo? Então vamos voltar aqui para o Google, e aí vamos lá. Em uma hipótese, certo? Maria Madalena e outra Maria, ou seja, duas pessoas. Isso acontece em Mateus 28, 9 e 10. Mateus 28, 9 e 10. Vão ser duas mulheres que veem Jesus aqui. Eu quero saber, Jesus apareceu primeiro para quem? Poxa, não temos contradição. Mateus 28, 9 e 10. Cadê o texto aqui, Bíblia online? Mateus 28, 9 e 10. Indo elas, dar as novas aos discípulos, e eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando abraçadas aos seus pés, e o adoraram. Então Jesus disse: não tem mais, ide e dizeis aos meus irmãos que estão na Galiléia, e eles me verão. Elas, beleza? Duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, provavelmente a mãe de Jesus, certo? Então, duas mulheres. Só que aí o que acontece? Tanto em Marcos como em João, vai dizer que foi só Maria Madalena. Em João, é aquela cena onde Maria Madalena vem ver Jesus e vai dar um abraço a Jesus. Eu ainda não fui assunto aos céus. Então sabemos que domingo de manhã, Jesus não tinha sido assunto aos céus. TDAH batendo. Em João, certo? Mas Jesus aparece ali só para Maria Madalena. Muito interessante também isso, né? Muitos evangelhos gnósticos vão falar sobre isso, mas enfim.
Vamos lá para Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Então, em Mateus, a gente viu que são duas Marias. Em Marcos 16, 9, Bíblia online. Eu estou usando só a Bíblia, beleza? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, domingo, dia solar, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ele deixa bem claro que apareceu para Maria Madalena, não para as duas. São narrativas diferentes, mas beleza. E aí você me explica, por favor, aqui embaixo. E um outro ponto é Lucas. O que é que Lucas vai dizer então, Ítalo? Cara, Lucas conta uma história totalmente diferente. É o caminho de Emaús. Que Jesus aparece para os discípulos, vai caminhando a caminho de Emaús. Enfim, quem é crente, vocês, ou seminaristas e teólogos, vocês conhecem a história. Então, por favor, primeiro tema. Subiu Jesus no mesmo dia ou 40 dias depois? Estou na dúvida. Não consigo achar a resposta. Segundo tema, quem foi a primeira pessoa a ver Jesus? Maria Madalena, duas Marias ou o caminho para Emaús? Qual história é a verdadeira? Se é que precisa ter uma história verdadeira, né, galera? Precisa ter. Vocês estão presos à letra? Ô, povo incrédulo, mano. Terceiro ponto é o local de encontro, certo? Aonde Jesus marcou de encontrar com os discípulos? Aonde? Na Galiléia ou em Jerusalém? Então vamos lá, vamos para o argumento que Jesus encontrou com seus discípulos na Galiléia. Porque ele não pode ter marcado 2 encontros, não podem ser 2 histórias diferentes. Afinal, não pode, né? Galiléia, Mateus, vamos para Mateus. Primeiro evangelho da Bíblia, Mateus 28, Mateus 28. Não deu certo aqui, peraí. Mateus 28. E que me empolgo, vou falando aqui, aí aperto o botão. Galiléia, Jesus apareceu na Galiléia, conforme Mateus 28, Bíblia online. Pegue sua Bíblia aí, meu irmão, me ajude, por favor. Mateus 28, e depois imediatamente disse aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, eis que vulo tenho dito, vou para Galiléia, e lá a gente vai se encontrar. Versículo 10, então Jesus disse, não temais, ide e dizei, meus irmãos, que vão a Galiléia, e lá me verão. Versículo 16. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Mateus. Amém, meu irmão? Galiléia. Vamos lá para Lucas. Lucas 24, 33 a 36. Me ajude, meu irmão, me ajude. E levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 cantaram o que tinha acontecido no caminho, que Jesus foi reconhecido. Enquanto falaram sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, Shalom, a paz esteja com vocês. Isso em Jerusalém. Então, meu irmão, Jesus ele aparece em Galiléia para os discípulos a primeira vez, ou ele aparece na casa aqui em Jerusalém. João também vai corroborar com o fato de que Jesus aparece em Jerusalém. E aí, são esses 3 pontos do vídeo de hoje que eu quero que você, seminarista, teólogo, crente, que a Bíblia não pode ter contradição, que a tua fé está baseada nisso. A minha Bíblia. Me explica aí. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Eu sou o Ítalo. E aí, se a gente quiser conversar, se você quiser conversar, coloque aqui nos comentários. Beleza? Deixando claro, sou crente também. A paz do Senhor. Graça e paz. Cheiro!